Bem, pessoal, tome cuidado. Esses são alguns sinais e sintomas do transtorno de ansiedade, uma das doenças mais comuns aqui do brasileiro. Quase 10% da população tem, pouca gente sabe dos sinais e sintomas dessa doença e pouca gente busca ajuda por causa dela. Então eu vou explicar para vocês entenderem e perceber se está acontecendo isso com você. Isso é um sinal sério que você precisa de ajuda e de acompanhamento médico para investigar isso, né? Qualquer doença, quando a gente fala, ela tem uma série de sinais e sintomas, que nem sempre você precisa ter todos os sinais e sintomas, né? Que fazem o médico fechar o diagnóstico e confirmar você tem uma determinada doença, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa no cenário de transtorno de ansiedade, você vai ter uma série de alterações, que são alterações comportamentais. E o que acontece? Quando você tem alterações comportamentais que ela influencia no seu corpo, né? Todo paciente pensa que ele está passando por alguma doença grave. Por isso que eu, neurocirurgião, vira e mexe, não tem um dia no meu consultório, né, que eu estou atendendo, que eu não dei um diagnóstico, começo às vezes uma medicação, ou encaminho esse paciente para um psiquiatra, né, ou converso com ele sobre a possibilidade dele ter esse diagnóstico, né, encaminho para o psicólogo para a gente fazer o acompanhamento conjunto. Porque esse transtorno é muito comum. Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, 10% da população tem transtorno de ansiedade. E como é que você percebe isso no seu corpo? Na grande maioria das vezes, o paciente ele refere que tem uma angústia, né? Então, na maioria das vezes, ele começa a ter algumas alterações que ele nota que não está legal no corpo dele, com alguns gatilhos. Vou te dar exemplo, é muito comum no trabalho, né? A gente chama até o termo de burnout, né? A pessoa chega no trabalho, começa a ter uma angústia, o telefone do trabalho liga, ele já fica angustiado com aquilo, ele vê um colega do trabalho e tem uma sensação ruim. Muitas vezes essa pessoa tem uma sensação como se fosse desmaiar. Algumas pessoas sentem tontura, né? Algumas pessoas sentem uma palpitação, uma taquicardia, né? O coração batendo mais rápido. Muitos pacientes têm todos aqueles sintomas relacionados ao estresse, boca seca, às vezes a visão fica meio turva, uma sensação de pré-síncope, como se fosse perder o controle. Alguns pacientes têm falta de ar associado. Claro que tem uma série de diagnóstico diferencial físico, né? Por exemplo, palpitação pode ser um infarto, né? Dor no peito pode ser um infarto, claro. Eu estou falando no contexto do paciente com transtorno de ansiedade porque esses são os sintomas que se apresentam e muitas vezes os pacientes vão múltiplas vezes para emergência, passando mal, sensação de desmaio, o médico faz todo o check-up, não está infartando, não está nada, manda para casa. O médico da emergência, ele está ali realmente para descartar as coisas mais graves que o paciente corre risco de vida. E às vezes esse paciente não procura um atendimento depois e fica com esse comprometimento da qualidade de vida. E quando aquilo acontece, uma ou duas vezes ele vai na emergência de nada, ele começa a, entre aspas, aceitar aquele sintoma dele, e sem ajuda, piorando muito a qualidade de vida. Então são pacientes que muitas vezes pioram o rendimento no trabalho, alguns até deixam o trabalho, porque aquela angústia vem no trabalho, acha que o problema é do trabalho e não dela, quando o transtorno de ansiedade muitas vezes é o problema da pessoa. Claro que tem vários trabalhos, né, que tem um ambiente bastante tóxico, que pode prejudicar, né? Mas muitas vezes o paciente tem o diagnóstico da doença, que tratando a doença, trabalho, eu até brinco todo paciente, trabalho é trabalho, nunca é um ambiente 100% legal, né? Vão ter seus problemas, né? Mas quando aquilo começa a prejudicar a sua vida como um todo, você tem que procurar ajuda, né? E junto com isso, você tem que perceber que muitos pacientes que têm transtorno de ansiedade, às vezes têm transtorno depressivo associado. E se a gente for pensar, né, a gente vê a população masculina pedindo menos ajuda ainda por transtorno de ansiedade. Cada vez a gente tem visto mais o homem falar isso, né? Mas aquela visão do homem forte, do homem que não tem problema, ele consegue se resolver, a gente percebe que também muitos homens não procuram ajuda e compromete a qualidade de vida, compromete o trabalho, compromete relacionamentos, esse diagnóstico. Ah, Júlio, eu tô curioso, eu vi esses sinais e sintomas que você falou, tem alguns deles, como eu sei? Bota no Google, pesquisa sintomas, sinais, transtorno de ansiedade. Tem um código até internacional que a gente utiliza, né? Tem uns livrinhos que a gente utiliza, mas hoje em dia no Google você consegue ter mais ou menos sinal. Então, claro que você não vai se diagnosticar, mas já é um alerta para você procurar ajuda médica se aquilo está te incomodando, tá bom? E claro, o médico vai afastar os outros doenças. Vira e mexe, um paciente chega para mim, eu acho um tumor, acho uma coisa, peço uma ressonância, afasto, vou excluindo e chega ao diagnóstico de transtorno de ansiedade e ele vai ter que tratar, vai ter que fazer acompanhamento, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.